CEO milionário ouviu barulhos no galpão abandonado e o que ele viu transformou sua vida. Nossas histórias têm viajado longe. De onde você está assistindo hoje? Compartilhe com a gente nos comentários. A chuva caía com uma fúria impiedosa sobre São Paulo, transformando as ruas da periferia em rios de água suja e lama. Dentro de um galpão de metal, onde o cheiro forte de ferrugem se misturava ao da terra molhada, Dália estava encolhida no chão frio e sujo. Suas roupas, um vestido fino e já gasto, grudavam em sua pele, completamente encharcadas e inúteis contra o frio que subia do cimento. Uma dor aguda, uma pressão intensa em seu ventre a fez curvar-se e um gemido escapou por entre seus lábios trêmulos. Estava na hora. Sozinha, abandonada e com a água subindo perigosamente do lado de fora, ela sabia que seu filho estava vindo. O medo era uma presença gelada, mas por baixo do pânico uma força a mantinha firme. A fé. Com os olhos fechados, ignorando o cenário de ruína ao seu redor, Dália fez sua prece silenciosa. Meu Deus, por favor, não me desampare agora. Não por mim, Senhor, mas por esta vida que o Senhor me deu. Dê-lhe força, dê-lhe uma chance. Proteja meu filho, por favor. Eu aguento a dor, eu aguento tudo, mas salve a vida dele. As lágrimas se misturavam ao suor e à água da chuva em seu rosto, um rastro salgado de sua súplica desesperada. Cada palavra de sua oração era um sopro de esperança naquele ambiente de desolação. Outra contração a atingiu, mais forte, mais longa. Ela se agarrou a um caixote de madeira podre, a única coisa sólida ao seu alcance, e respirou fundo, tentando lembrar das instruções que uma enfermeira lhe dera meses atrás em um posto de saúde lotado. Respire fundo, moça. Quando a dor vier, solte o ar devagar. Ela tentou, o ar saindo como um assobio trêmulo. Lá fora, um trovão rugiu, e a única lâmpada do galpão, pendurada em um fio desencapado, piscou e se apagou, mergulhando tudo na mais completa escuridão. O pânico voltou a subir por sua garganta. Não, 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 agora não! Ela sussurrou para o nada, sua voz um fio de som no meio do barulho da tempestade. Ela precisava de luz, precisava ver, tinha que ser forte, por ele. Procurando no escuro, suas mãos encontraram a pequena bolsa que carregava. Dentro, entre alguns documentos e uma única peça de roupa de bebê que conseguira comprar, estava seu celular. A bateria estava quase no fim, mas a luz da tela foi como um farol de salvação. Ela a ligou e apoiou o aparelho em um canto, criando uma pequena ilha de luz naquele mar de sombras. As horas seguintes se arrastaram em um ciclo de dor e breves momentos de descanso. Dália perdeu a noção do tempo, guiando-se apenas pela intensidade crescente das contrações. Ela falava com seu filho, a voz baixa e ofegante, uma promessa constante em meio ao caos. Aguenta firme, meu amor. Falta pouco, falta muito pouco. A mamãe está aqui com você. Nós vamos ficar bem, você vai ver. Você vai ser forte e feliz, eu prometo. A cada promessa ela sentia uma nova determinação. Aquele menino era tudo o que ela tinha. Era a sua razão para lutar, para sobreviver àquela noite, aquele abandono, aquela dor que parecia rasgá-la ao meio. A imagem do rosto de Ricardo, o homem que prometera o mundo e a deixara com nada além daquela vida em seu ventre, surgiu em sua mente, mas ela a afastou com força. Ele não merecia seus pensamentos. Não agora. Agora só existiam ela e seu filho. Finalmente, sentiu uma pressão diferente, uma urgência que tomou conta de todo o seu corpo. Era o momento. Com um grito que foi uma mistura de dor e esforço supremo, um som que se perdeu no barulho da tempestade, ela empurrou. 1, 2, 3 vezes. Seu corpo tremia incontrolavelmente, seus músculos queimavam e sua visão ficou turva. Por um segundo, achou que não conseguiria, que suas forças haviam chegado ao fim. Mas então,
Em meio ao barulho da chuva e do vento, ela ouviu um choro. Fraco, frágil, mas inconfundível. O som mais lindo que já escutara em toda a sua vida. Com as mãos trêmulas, ela o trouxe para seu peito. Pequeno, molhado e perfeito. Seus olhinhos estavam fechados, mas sua pequena boca se abria em um protesto choroso contra o mundo frio em que acabara de chegar. Dália o envolveu com um pedaço de seu próprio vestido, tentando lhe oferecer um pouco de calor. Theo, ela sussurrou, o nome que guardara em seu coração por meses. Meu pequeno Theo. As lágrimas que corriam por seu rosto agora não eram de dor, mas de um amor tão profundo e avassalador que a deixou sem ar. Ela o beijou na testa, sentindo sua pele macia contra seus lábios. Lá fora, a tempestade começava a se acalmar. O cansaço, antes um inimigo, agora era um cobertor pesado que a envolvia. Com Theo seguro em seus braços, seu choro suave agora um ressonar tranquilo, Dália finalmente se permitiu fechar os olhos. A exaustão a venceu e ela adormeceu ali, no chão sujo do galpão, abraçada ao seu milagre. A primeira luz da manhã, pálida e cinzenta, entrou pelas frestas do galpão, revelando a poeira no ar e a sujeira que cobria tudo. A tempestade havia passado, deixando para trás um silêncio pesado e um rastro de destruição. Do lado de fora, a periferia de São Paulo parecia uma zona de guerra, com ruas alagadas, móveis boiando e o lamento baixo das pessoas que haviam perdido tudo. Foi nesse cenário que o carro de luxo, um sedã preto e brilhante, surgiu, movendo-se devagar pela lama. O veículo era completamente deslocado ali, naquela paisagem de miséria. Ao volante, Heitor sentia cada solavanco da rua esburacada como uma acusação. Ele não havia dormido. Passara a noite em seu apartamento luxuoso, vendo as notícias da tragédia, o nome de sua empresa estampado em cada manchete. A barragem que se rompeu, a inundação que devastou vidas, a culpa era sua. Uma decisão tomada meses antes, em uma sala de reuniões com ar-condicionado, um corte de custos para agradar o conselho, tinha resultado naquilo. E agora, ele precisava ver. Precisava sentir o peso do que fez, sem filtros, sem assessores. Ele estacionou o carro e saiu. O ar era frio e carregado com o cheiro de mofo e água parada. Heitor caminhou em direção ao velho galpão, uma propriedade esquecida de sua empresa. Sabia que o lugar estava vazio, abandonado há anos. Era o ponto zero de sua vergonha, o lugar perfeito para confrontar os próprios demônios. Com um empurrão forte, a grande porta de metal correu para o lado, se abrindo por completo. Ele entrou e seus olhos levaram um tempo para se ajustar à pouca luz. O lugar era exatamente como imaginava. Um grande espaço vazio, com lixo espalhado pelos cantos e goteiras que criavam pequenas poças no chão de cimento. Heitor caminhou para o centro do galpão, sentindo o vazio do lugar espelhar o vazio dentro de seu peito. Era isso. Sua ambição tinha criado aquilo. Desolação. Foi então que ele ouviu. Um som minúsculo, quase imperceptível. Um gemido fraco. Ele parou, o corpo todo tenso. Seria um animal ferido. Ele olhou ao redor, tentando localizar a origem do som. Foi quando seus olhos focaram em um amontoado de panos escuros em um canto mais afastado. Ele se aproximou devagar, com uma estranha sensação no estômago. Ao chegar mais perto, a realidade o atingiu. Não eram panos, era uma mulher. Ela estava deitada no chão, em uma posição que sugeria um cansaço extremo. E em seus braços, aninhado contra seu peito, havia algo pequeno, algo que se movia, um bebê. O barulho da porta e os passos dele despertaram Dália. Seus olhos se abriram devagar, confusos. O primeiro instinto foi apertar Theo contra si, um gesto puramente protetor. Ao ver a figura alta e bem vestida de Heitor, parada a poucos metros de distância, o medo tomou conta dela. "Quem é você?" ela perguntou, a voz rouca e fraca. "Fique longe da gente." Heitor ficou parado,
as mãos levantadas na altura do peito em um gesto de paz. As palavras não saíam. Sua mente, sempre tão rápida para negócios e estratégias, estava completamente em branco. Ali, na sua frente, estava a consequência humana de sua assinatura em um papel. Não eram números em um relatório. Era uma mãe apavorada e um recém-nascido no lugar mais sujo e perigoso que se podia imaginar. Por favor, calma. Ele finalmente conseguiu dizer, a voz mais baixa do que pretendia. Eu não vou fazer mal a vocês. Eu ouvi um barulho. Seus olhos estavam fixos no pequeno ser nos braços dela. O bebê se mexeu e soltou outro choro. Desta vez, um pouco mais forte. Aquele som, tão frágil e tão cheio de vida, atravessou a armadura de culpa de Heitor. Aquele choro era um chamado. Ele nasceu aqui? Heitor perguntou, dando um passo cauteloso para a frente. Dália o observou desconfiada. O homem não parecia ameaçador. Suas roupas eram caras, seu rosto demonstrava uma surpresa genuína. Mas ela estava sozinha e vulnerável. Não se aproxime, ela pediu, a voz ainda trêmula. Tudo bem, eu fico aqui, ele disse, parando imediatamente. Mas vocês não podem ficar neste lugar. O bebê precisa de um médico. Vocês dois precisam. Ele olhou para ela, vendo de verdade pela primeira vez. Viu o cansaço profundo em seus olhos, a palidez de sua pele, as roupas sujas e rasgadas. Viu a força com que ela segurava aquele filho, uma leoa protegendo sua cria. E em seu olhar, ele não viu apenas medo, mas uma dignidade que o fez sentir-se ainda menor. O peso de sua decisão nunca fora tão real. Aquele choro fraco não era apenas o som de um bebê, era o som de sua responsabilidade. Uma responsabilidade que ele não podia mais ignorar. Sua vida, a partir daquele exato momento, havia mudado para sempre. Heitor olhou para o rosto pálido de Dália e viu que ela estava no seu limite. A força que a mantivera de pé estava se esgotando rapidamente. Não havia tempo a perder e colocá-la em seu carro não era a melhor opção. Eles precisavam de ajuda médica imediata. Você fez tudo o que podia. Agora deixe que eu cuide de vocês, ele disse, a voz soando mais segura do que ele se sentia. Ele pegou o celular do bolso e discou um número que sabia de memória. A voz do outro lado da linha foi imediatamente respeitosa. Emergência do Einstein. Boa noite. Aqui é Heitor Lacerda, ele disse, de forma direta e sem rodeios. Preciso de uma UTI móvel completa no endereço que vou enviar agora. É uma emergência de código vermelho, mãe e recém-nascido em condições precárias. Não me façam perguntas, apenas enviem a melhor equipe de vocês. A conta é minha. Ele nem esperou por uma resposta. Desligou e enviou a localização. Ao levantar os olhos, viu que Dália o observava, sua expressão uma mistura de confusão e extremo cansaço. Ela tentou dizer algo, talvez um agradecimento, talvez um protesto, mas as palavras não vieram. Seus olhos se reviraram e seu corpo amoleceu, caindo para o lado. Heitor agiu por puro instinto. Ele se lançou para frente, conseguindo ampará-la antes que ela batesse com a cabeça no chão de cimento. Com todo o cuidado, ele a deitou, usando o próprio casaco como um travesseiro improvisado. Em seguida, com o coração batendo forte no peito, ele pegou o pequeno Theo dos braços agora inertes da mãe. O bebê, envolto em um pano sujo, resmungou, mas não acordou. Heitor o segurou desajeitadamente, um homem que comandava um império, agora completamente intimidado por um ser tão pequeno e frágil. A espera pela ambulância pareceu durar uma eternidade. Sozinho na imensidão fria do galpão, Heitor olhava da mãe inconsciente para o filho adormecido em seus braços. A dimensão de sua responsabilidade o atingiu de uma forma brutal. Aquelas duas vidas dependiam dele. Quando os paramédicos chegaram, agiram com a eficiência que o nome de Heitor Lacerda comprava. Eles colocaram Dália em uma maca, cobriram-na e começaram os procedimentos de emergência ali mesmo.
Uma enfermeira pediátrica pegou Theo com mãos experientes, envolvendo-o em um cobertor térmico e o colocando em uma pequena incubadora de transporte. Senhor Lacerda, vamos para o hospital agora. O senhor nos acompanha? Eu vou com vocês na ambulância, ele respondeu sem hesitar. Durante o trajeto, Heitor ficou em silêncio, observando a equipe trabalhar. Dália recebia soro na veia e seus sinais vitais eram monitorados constantemente. A visão dela, tão pálida e imóvel, causava um aperto em seu peito. Ele era a causa daquilo, sua ganância, sua negligência, e ele jurou a si mesmo, naquele momento, que faria o que fosse preciso para consertar o que quebrou. Dália só voltou a si muito tempo depois. A primeira coisa que percebeu foi o conforto. Ela não estava mais no chão frio e duro, mas em algo macio. Havia um cheiro de limpeza no ar e um som baixo e ritmado de um aparelho ao seu lado. Abriu os olhos devagar, piscando contra a luz suave do ambiente. Ela estava em um quarto espaçoso, com paredes claras e móveis modernos. Havia um acesso em sua mão, conectado a uma bolsa de soro. O pânico inicial subiu rápido. Onde estava seu filho? Theo, ela sussurrou, a voz arranhando a garganta seca. Ele está bem, está seguro. A voz masculina veio de um canto do quarto. Dália virou a cabeça e o viu. O mesmo homem do galpão. Ele estava sentado em uma poltrona. O terno caro um pouco amassado, a expressão cansada, mas atenta. Ele se levantou e se aproximou da cama com calma. Onde estamos? Ela perguntou, a mente ainda tentando juntar as peças. Você está no hospital Albert Einstein, ele explicou. Você desmaiou de exaustão. Os médicos cuidaram de você. E Theo está na unidade neonatal, recebendo os melhores cuidados. Ele é forte como a mãe. Dália olhou para ele, para o quarto luxuoso, para a gentileza em sua voz. Era tudo demais. Lágrimas de alívio e confusão encheram seus olhos. A última coisa que lembrava era do desespero total. Agora estava em um santuário, e aquele estranho, aquele homem poderoso, era o responsável por isso. Ele não a abandonou. Ele ficou. E isso, para Dália, significava mais do que qualquer outra coisa no mundo. Dália se recuperava em um ritmo constante, seu corpo se curando da provação do parto, mas sua mente ainda tentava absorver a nova realidade. A característica mais constante dessa nova realidade era Heitor. Ele não ia embora. Ele estava lá quando ela acordava, sentado na poltrona com um copo de café na mão. E estava lá quando ela adormecia, depois de se certificar de que ela e Theo tinham tudo o que precisavam. Ele era uma presença quieta, mas poderosa. Cuidava de tudo sem que ela precisasse pedir. Falava com os médicos e depois traduzia as informações para ela em termos simples. Garantia que as refeições dela chegassem na hora certa e perguntava se o sabor a agradava. Um dia, ele apareceu com uma pequena sacola que continha escova de dentes, shampoo e um creme para as mãos. Coisas simples que a fizeram sentir-se humana novamente. Dália o observava intrigada. Ela via a maneira como as enfermeiras o tratavam com um respeito enorme, como os médicos falavam com ele em um tom diferente. Ele era claramente um homem muito importante, mas ali, naquele quarto, ele era apenas Heitor, um guardião silencioso. Você não precisa ficar aqui o tempo todo, ela disse em uma tarde, enquanto observava a chuva fina cair pela janela. Eu estou bem. As enfermeiras são ótimas. Heitor desviou o olhar de seu tablet, onde resolvia assuntos de trabalho que não podiam mais esperar. Eu quero ficar, e meu trabalho pode ser feito de qualquer lugar. O importante é que vocês estejam seguros. Ele fez uma pausa e então acrescentou com uma sinceridade que a desarmou. E para ser honesto, eu não tenho outro lugar onde precise estar. Essa pequena confissão ficou com ela. No terceiro dia, uma enfermeira entrou no quarto com um sorriso gentil. Olha quem eu trouxe para ver a mamãe. Em seus braços estava Theo acordado e alerta.
O coração de Dália se encheu de alegria. Ela se ajeitou na cama e a enfermeira colocou o pequeno em seus braços. Oi, meu amor, Dália sussurrou, beijando a testa de seu filho. Você está tão forte. Heitor, que estava perto da porta, se aproximou devagar, como se tivesse medo de quebrar o encanto daquele momento. Ele ficou parado ao lado da cama, apenas observando. Havia uma expressão em seu rosto que Dália nunca tinha visto, uma espécie de admiração e talvez um pouco de tristeza. Depois de vários minutos, Dália tomou coragem. Ela olhou para o rosto dele e depois para o bebê em seus braços. Você quer segurá-lo? Heitor pareceu surpreso com a oferta. Seus olhos se arregalaram um pouco e ele deu um passo para trás. Eu? Não, eu não sei como. Eu posso machucá-lo. Você não vai, ela disse com uma suavidade inesperada. É só apoiar a cabeça dele. Venha. Hesitante, ele se aproximou. Seguiu as instruções de Dália para lavar as mãos e depois voltou para a cama. Com uma delicadeza que contrastava com seu tamanho e sua imagem de poder, ele estendeu os braços. Dália cuidadosamente passou Theo para ele. No momento em que o peso minúsculo de Theo se acomodou em seus braços, algo em Heitor mudou. Ele olhou para o rosto do bebê, para as mãozinhas que se agitavam no ar, para a boca que fazia um pequeno bico. O mundo lá fora, com seus negócios, seus problemas e sua culpa, desapareceu. Só existia aquele momento. A luz do quarto de hospital parecia dura, mas o sentimento que o preenchia era de um calor puro e genuíno. Ele é tão pequeno, Heitor disse em voz baixa, quase como se falasse consigo mesmo. Eu nunca tinha segurado um bebê antes. A confissão ficou no ar, carregada de um peso que Dália não esperava. Nunca? Você não tem sobrinhos ou outros parentes pequenos? Ela perguntou curiosa. Heitor balançou a cabeça, os olhos ainda fixos em Theo. Não. Eu perdi meus pais em um acidente de carro quando eu tinha 10 anos. Fui criado por advogados e administradores. Tive tutores, não uma família. Ele levantou o olhar para ela e pela primeira vez Dália viu através da fachada do homem poderoso. Ela viu um homem solitário. Minha vida inteira foi sobre construir a empresa que meu pai deixou, sobre ser maior e mais forte. Nunca houve tempo para isso. Naquele instante, Dália entendeu. Aquele homem que parecia ter tudo não tinha o mais importante. Ela, que não tinha nada, tinha Theo. Ele não era mais apenas seu salvador. Era um homem que, assim como ela, conhecia a dor da perda e a solidão. E isso mudava tudo. Uma semana depois de sua chegada ao hospital, o médico entrou no quarto de Dália com um sorriso satisfeito. Theo havia ganhado peso e a recuperação de Dália fora excelente. A notícia que ele trazia deveria ser a melhor possível. Se tudo continuar assim, amanhã vocês terão alta, anunciou o doutor. O coração de Dália deu um salto, mas não apenas de alegria. Um frio percorreu sua espinha. Alta. Para onde? A segurança daquele quarto, o cuidado constante, a certeza de que seu filho estava a salvo, tudo isso estava prestes a acabar. Ela não tinha um teto, não tinha um real no bolso, não tinha ninguém no mundo. O desespero que sentira no galpão ameaçou voltar com toda a força. Heitor, que estava presente durante a visita do médico, notou a mudança imediata na expressão dela. Ele viu o brilho de pânico em seus olhos antes que ela pudesse disfarçar, abaixando o rosto para arrumar o cobertor de Theo. Ele não disse nada na frente do médico, mas depois que ficaram sozinhos, o silêncio no quarto ficou pesado. Foi ele quem quebrou o gelo, aproximando-se da cama. É uma ótima notícia, não é? Theo está pronto para conhecer o mundo. Dália forçou um sorriso. Sim, é maravilhosa. Dália, ele começou, a voz calma e séria. Quando sair daqui, você tem um lugar para ficar? A pergunta direta a deixou sem defesa. As lágrimas que ela vinha segurando com tanto esforço brotaram em seus olhos. Ela balançou a cabeça negativamente
envergonhada de sua própria situação. Não, o lugar onde eu morava, a enchente levou tudo. Eu não tenho para onde ir. Heitor a ouviu sem demonstrar surpresa, como se já esperasse por aquela resposta. Ele se sentou na beira da poltrona, inclinando-se um pouco para a frente. Então está decidido. Vocês vêm comigo. Dália levantou a cabeça, surpresa com a naturalidade da frase. O quê? Não, Heitor, eu não posso. Você já fez tanto por nós. Eu não posso aceitar. Seria um incômodo muito grande. Não vai ser incômodo nenhum. Ele insistiu. Seu olhar era firme e não deixava espaço para discussão. Meu apartamento é enorme. Há quartos de hóspedes que nunca são usados. Vocês podem ficar o tempo que for necessário até você conseguir se reerguer e encontrar um lugar para vocês. Por favor, não recuse. Ele fez uma pausa e seu olhar se suavizou. Pense no Theo. Ele precisa de um lugar seguro, quente e tranquilo. Faça isso por ele. O apelo ao bem-estar de seu filho foi o que a convenceu. Como ela poderia negar aquilo a Theo? Com a voz embargada, ela finalmente concordou. Tudo bem. No dia seguinte, eles deixaram o hospital. Heitor cuidou de toda a burocracia e da conta, que Dália sabia ser uma fortuna. Ele a levou em seu carro de luxo para um prédio que parecia um monumento de vidro no coração da cidade. O elevador subiu em silêncio por tantos andares que Dália ficou tonta. Quando as portas se abriram diretamente em um apartamento, ela perdeu o fôlego. O lugar era gigantesco. As paredes eram quase todas de vidro, com uma vista espetacular de São Paulo. Os móveis eram modernos e elegantes, e o espaço era tão grande e aberto que ela se sentiu pequena e perdida. Heitor a guiou por um corredor, até uma suíte de hóspedes que era maior que o apartamento inteiro onde ela morara. Havia uma cama de casal com lençóis brancos e fofos, um banheiro enorme e até um pequeno closet. Um berço novo, que ele certamente mandara comprar, já estava montado em um canto do quarto. Fiquem à vontade, ele disse. A casa é de vocês. Nos dias que se seguiram, Dália tentou se adaptar àquela nova vida. Era tudo muito estranho. Viver em tanto luxo a fazia sentir-se deslocada, mas a segurança e o conforto eram inegáveis. Theo dormia tranquilamente no berço e ela tinha tudo o que precisava. Heitor era atencioso, mas também lhe dava espaço. No entanto, Dália começou a notar recortes de jornais e revistas sobre a mesa de centro da sala. O nome da empresa dele, o Grupo Lacerda, estava sempre ligado às notícias sobre a tragédia da barragem. Uma noite, enquanto ele assistia ao noticiário, ela tomou coragem para perguntar: sua empresa? Eles falam muito dela por causa da enchente, ela comentou, tentando soar casual. Heitor ficou tenso por um instante e uma sombra passou por seu rosto antes de ele se virar para ela com uma expressão controlada. Sim, é uma situação horrível, ele disse, desviando o olhar da TV para ela. É exatamente por isso que todo o meu foco agora está em ajudar as vítimas. É a minha prioridade número 1. A resposta dele pareceu tão nobre, tão cheia de responsabilidade. Para Dália, cujo coração já estava transbordando de gratidão, aquilo só aumentou sua admiração. Ela viu nele um homem bom que estava usando seu poder e sua fortuna para consertar uma grande injustiça. A simples ideia de que ele pudesse ser o responsável direto por sua dor nem sequer passou por sua mente. Ele era seu herói, e ela se apegou a essa verdade com todas as suas forças. As semanas foram passando e uma rotina confortável se estabeleceu na cobertura de Heitor. Dália já não se sentia como uma intrusa, mas como parte de um pequeno e estranho núcleo familiar. Ela cuidava de Theo, cozinhava refeições simples que Heitor elogiava com um entusiasmo genuíno e observava a cidade brilhar lá embaixo todas as noites. A gratidão que sentia por ele havia se transformado em algo mais profundo, um carinho que aquecia seu peito sempre que ele chegava do trabalho, e a primeira coisa que fazia era ir ver o bebê, um sorriso suave no rosto.
Ela estava se apaixonando pelo homem que a salvara, mas ao mesmo tempo percebeu que sabia muito pouco sobre ele. Conhecia o Heitor gentil e protetor, mas o homem por trás daquela imagem era um mistério. Ele nunca falava do passado, e a única informação que ela tinha era a história triste sobre a perda de seus pais. Um desejo de conhecê-lo melhor, de ver um pedaço de sua história, começou a crescer dentro dela. Ela queria ver fotos dele quando criança, conhecer o rosto dos pais que ele perdeu tão cedo. Numa tarde de terça-feira, a oportunidade perfeita surgiu. Heitor tinha saído para uma série de reuniões que durariam o dia todo, e Theo dormia um sono profundo no berço. A cobertura estava silenciosa. Com o coração um pouco acelerado pela própria ousadia, Dália decidiu procurar por um álbum de fotos. Eles certamente teriam guardado em algum lugar. Ela começou pela sala, olhando discretamente nas gavetas de um aparador. Nada. Então, criou coragem e foi até o escritório dele. Era um cômodo que ela normalmente evitava. Parecia o centro de seu poder, com uma mesa imensa de madeira escura e prateleiras que iam do chão ao teto, cheias de livros de capa dura. Ela passou os dedos pelos títulos, a maioria sobre finanças e engenharia. Nenhum álbum de fotos à vista. Seu olhar foi atraído para um armário baixo, ao lado da mesa. Ela se ajoelhou e abriu as portas. Havia pastas de arquivos e algumas caixas de papelão. Em uma prateleira mais ao fundo, ela viu uma caixa de madeira escura, mais elegante que as outras. Parecia o lugar perfeito para guardar memórias preciosas. Com cuidado, ela a puxou para fora. Era pesada. Com o coração cheio de expectativa, imaginando que veria fotos de um pequeno Heitor, ela levantou a tampa. A decepção foi imediata. Não havia fotos. A caixa estava cheia de documentos, pilhas de papéis grossos amarrados com fitas. Ela estava prestes a fechar, sentindo-se culpada por invadir a privacidade dele, quando uma frase no topo da primeira pilha de papéis chamou sua atenção. Projeto da barragem Rio das Pedras. Um arrepio percorreu seu corpo. Por que ele guardaria os papéis da barragem que causou a tragédia em uma caixa tão pessoal? A curiosidade, agora misturada com uma ponta de ansiedade, foi mais forte. Ela desamarrou a fita e começou a folhear os documentos. Eram plantas de engenharia, gráficos complexos e relatórios técnicos. As palavras eram difíceis, mas ela começou a entender o sentido geral. Eram alertas. Um relatório de uma consultoria externa apontava para riscos estruturais significativos. Outro recomendava um reforço imediato das fundações, detalhando os custos elevados. Suas mãos começaram a tremer. Ela continuou cavando, passando por mais e mais papéis, cada um mostrando um quadro mais sombrio. Eram e-mails internos, memorandos, discussões sobre o orçamento apertado. Falavam em otimizar investimentos e adiar despesas não essenciais. As palavras bonitas não conseguiam esconder a verdade feia por baixo delas. Então, ela chegou ao fundo da caixa. Havia um único documento, uma única folha de papel, protegida por uma capa de plástico. Era um resumo executivo, datado de 1 ano antes da tragédia. O texto era claro e direto, recomendando formalmente a aprovação do projeto sem os reforços de segurança sugeridos, citando a necessidade de manter a competitividade do cronograma e do orçamento. O ar pareceu ficar mais fino. Seus olhos correram para o final da página, para a linha que dizia "Aprovado por", e lá estava. Uma assinatura forte, elegante e inconfundível. A mesma assinatura que ela via nos bilhetes que ele deixava para ela na cozinha. Heitor Lacerda. O papel caiu de suas mãos. O som suave da folha batendo no tapete foi a única coisa que se ouviu no silêncio do escritório. O mundo de Dália parou de girar e depois desabou de uma vez só. Cada gesto de bondade, cada palavra de conforto, cada olhar preocupado dos últimos dias passou por sua mente, mas agora com uma luz terrível e doentia. Não era bondade,
Era culpa, não era preocupação, era o peso da consciência. Ele não era seu anjo da guarda, seu herói, o homem por quem estava se apaixonando. Ele era o arquiteto de sua dor, o homem cuja assinatura tinha destruído sua casa, tirado tudo de seus vizinhos e a forçado a dar à luz no chão frio de um galpão. Aquele que a salvara era o mesmo que a havia condenado. E essa verdade era uma traição tão profunda que partiu seu coração em 1000 pedaços. Dalia não soube dizer por quanto tempo ficou ali, sentada no chão frio do escritório, com os documentos espalhados ao seu redor. O mundo havia se tornado um zumbido baixo e disforme, e a única coisa real era a dor aguda da traição em seu peito. Cada batida de seu coração parecia repetir a mesma palavra. Ele, foi ele. Então, ela ouviu o som suave do elevador chegando ao andar. Um som que antes lhe trazia uma sensação de conforto e que agora lhe causava náuseas. Ouviu o som da porta se abrindo, os passos dele no piso de madeira. "Dália, cheguei!" A voz dele soou pela casa, carregada com o calor de sempre. Ela não respondeu. Permaneceu imóvel, esperando. Os passos dele se aproximaram, primeiro curiosos, depois mais rápidos, ao perceberem o silêncio. Ele apareceu na porta do escritório, um sorriso no rosto que morreu no instante em que a viu. Ele viu seu rosto banhado em lágrimas, a caixa de madeira aberta e, o pior de tudo, o papel que ela segurava com as mãos trêmulas. Não havia mais para onde fugir. O passado havia finalmente alcançado o presente. "Heitor", ela disse, e o nome dele saiu de sua boca como um veneno. Ela levantou o papel com a assinatura. "Isso é seu." Ele não tentou mentir. O rosto dele perdeu toda a cor, e ele apenas confirmou com a voz baixa e derrotada. "Sim, é meu." "Todo esse tempo?" Ela começou, a voz quebrando em um soluço silencioso. "Cada gesto, cada cuidado. Foi culpa? Era isso? Você me resgatou só para aliviar sua consciência?" As lágrimas agora corriam livremente, quentes em seu rosto frio. "Você olhou para mim e para o meu filho todos os dias, sabendo que foi sua caneta, sua decisão, que nos colocou naquele inferno." Heitor deu um passo para dentro do cômodo, as mãos ligeiramente levantadas, como se quisesse acalmá-la, mas sabendo que era impossível. "Dália, por favor, me deixe explicar." "Explicar o quê?" Ela cuspiu as palavras. "Que você escolheu o dinheiro em vez da segurança das pessoas? Que você sabia dos riscos e mesmo assim assinou? Não há desculpa para o que eu fiz." Ele disse, a voz cheia de uma dor genuína. "Mas eu preciso que você saiba. Eu era mais novo, mais tolo. Eu estava desesperado para provar meu valor, para honrar o nome do meu pai. O conselho da empresa me pressionou. Disseram que os engenheiros estavam exagerando, que os custos dos reforços iriam atrasar todo o projeto." Ele passou a mão pelo cabelo, um gesto de puro desespero. "Eu quis acreditar neles. Foi mais fácil acreditar. E esse erro, essa decisão me persegue todos os dias desde então. Quando eu encontrei você naquele galpão, Dália, foi como olhar no rosto da minha própria falha. O meu castigo em carne e osso." A confissão dele era crua, honesta, mas para Dália as palavras não traziam consolo, apenas confirmavam a terrível verdade. A traição era grande demais. "Então você me trouxe para cá", ela disse, levantando-se devagar, o corpo todo rígido de dor e raiva. "Você me deu esta cama macia, esta comida boa, este teto de luxo, um luxo que foi pago com a ruína da minha gente, com as casas que foram levadas pela água." Ela olhou ao redor, para a opulência do apartamento e sentiu nojo. "Eu não posso ficar aqui. Eu não posso respirar este ar. Não posso aceitar seu cuidado, que é só uma forma de você tentar dormir melhor à noite." "Não, Dália, não é isso", ele implorou, aproximando-se dela. "É mais do que isso agora. Você e Theo, vocês são importantes para mim." "Não." Ela o interrompeu, dando um passo para trás, como se o toque dele pudesse queimá-la.
Nada que você disser vai mudar o que você fez. Com uma determinação nascida do mais profundo sofrimento, ela lhe deu as costas e saiu do escritório. Heitor a seguiu. A voz dele era um apelo desesperado. Por favor, não vá. Pense no Theo. Ele precisa de estabilidade, de segurança. Ele precisa da verdade. E ele não vai crescer em uma casa construída sobre uma mentira e sobre a dor dos outros. Ela respondeu sem olhar para trás. Ela foi direto para o quarto. Com movimentos rápidos e precisos, ela pegou a pequena mala que Heitor havia comprado para ela e a abriu sobre a cama. Começou a guardar as poucas roupas de Theo, as fraldas, os produtos de bebê. Cada item era uma lembrança da mentira em que vivera. Com o coração partido, ela decidiu deixar para trás as roupas que ele comprara para ela. Ela não queria nada dele. Com a pequena mala pronta, ela foi até o berço e pegou Theo, que dormia pacificamente, alheio à tempestade que desabara sobre eles. Ela o abraçou com força. O cheiro dele era sua única fonte de força. Heitor estava parado na porta do quarto, o rosto uma imagem de pura agonia. Para onde você vai? Para um abrigo, para qualquer lugar longe de você, ela disse, a voz fria como gelo. Ela passou por ele sem olhá-lo e caminhou em direção à porta do apartamento. Seu anjo da guarda havia se revelado um demônio e seu castelo uma prisão dourada. E enquanto a porta se fechava atrás dela, Dália sabia que estava entrando em outra tempestade, mas desta vez, pelo menos, ela não estava mais vivendo uma ilusão. Heitor ficou parado no meio da sala, ouvindo o som da porta do elevador se fechando. O silêncio que se seguiu foi o mais profundo e doloroso que ele já experimentou. O apartamento, que sempre fora seu refúgio de poder e controle, agora parecia uma tumba vazia. Ele olhou para o quarto de hóspedes, para o berço vazio, e a ausência de Dália e Theo era uma dor física em seu peito. Ele não a seguiu. Ele não a impediu. As palavras dela, "Não posso respirar este ar", fincaram-se em sua alma. Persegui-la seria mais um ato de egoísmo, uma tentativa de aliviar a própria dor em vez de respeitar a dela. Pela primeira vez em sua vida, Heitor entendeu que o amor, ou o que quer que fosse aquele sentimento avassalador que sentia por ela, às vezes significava deixar ir. Naquela noite, ele não dormiu. Sentado em seu escritório, não com os papéis que o condenaram, mas com um bloco de notas em branco, ele começou a planejar. Não um plano de negócios para maximizar lucros, mas um plano de desmantelamento. Uma estratégia para sua própria ruína que ele esperava que pudesse ser o começo de uma reconstrução para os outros. As ligações que ele fez durante a madrugada não foram para investidores, mas para seus advogados, com instruções claras e inegociáveis. Enquanto isso, Dália chegava a um abrigo municipal no centro da cidade. O contraste com a cobertura de Heitor era brutal. O lugar era barulhento, lotado e cheirava a desinfetante e tristeza. Ela foi designada a um beliche em um dormitório que compartilhava com outras 5 mulheres e seus filhos. A privacidade era um luxo que não existia mais. Mas Dália não se permitiu fraquejar. Ela arrumou suas poucas coisas, forrou o colchão fino com um lençol limpo que recebeu e criou um pequeno ninho para Theo ao seu lado. Ela se concentrou nele, seu pequeno ponto de luz na escuridão. O choro de outras crianças, as histórias de perdas sussurradas na noite, a dureza da nova realidade. Nada disso importava quando ela olhava para o rosto de seu filho. A raiva de Heitor ainda queimava dentro dela. Um fogo que a mantinha aquecida e de pé. Ela sobreviveria, sem ele, longe dele. 3 dias depois, um burburinho tomou conta da sala de convivência do abrigo. Todas as mulheres se reuniram em frente a uma televisão antiga que estava ligada no noticiário do meio-dia. O rosto de Heitor Lacerda preenchia a tela. Ele estava em frente a um batalhão de repórteres. Dália sentiu seu coração acelerar, o sangue pulsando em seus ouvidos. Ela se preparou para o que viria.
Uma declaração de relações públicas, uma negação cuidadosa, uma promessa vazia de ajuda. Mas o que ela ouviu a deixou completamente paralisada. Heitor estava diferente. Não usava o terno impecável de sempre, mas uma roupa mais simples. Seu rosto estava cansado e não havia arrogância em sua postura. Ele se aproximou do microfone e falou, a voz firme, mas carregada de um peso imenso. Bom dia a todos, ele começou. Eu convoquei esta coletiva de imprensa para fazer uma única declaração. Eu não estou aqui representando os interesses do Grupo Lacerda. Estou aqui como Heitor Lacerda, o único responsável pela tragédia da barragem de Rio das Pedras. Um silêncio chocado caiu sobre a sala de repórteres e também sobre a pequena sala do abrigo. Não houve falha de engenharia imprevisível. Não houve um desastre natural inevitável. Houve uma decisão de cortar custos, de ignorar os alertas de segurança, de colocar o lucro acima das vidas humanas. E essa decisão foi minha. Ele continuou, olhando diretamente para a câmera, como se estivesse falando com cada uma de suas vítimas. A assinatura naquele documento é minha, e a responsabilidade moral e legal é inteiramente minha. Dália prendeu a respiração. As outras mulheres no abrigo começaram a sussurrar entre si, chocadas. Portanto, com efeito imediato, eu estou renunciando ao meu cargo de CEO do Grupo Lacerda e a todas as minhas posições no conselho, anunciou Heitor. Além disso, hoje eu dei entrada nos documentos para a criação da Fundação Recomeçar. Todo o meu patrimônio pessoal, cada centavo que possuo, será transferido para esta fundação. Seu único objetivo será compensar financeiramente cada família afetada e financiar a reconstrução completa da comunidade, com casas, escolas e infraestrutura. Ele fez uma pausa, engolindo em seco. Isso não é caridade, é uma dívida que eu provavelmente nunca conseguirei pagar por completo. Eu me coloco à inteira disposição da justiça para responder legalmente por meus atos e aceitarei qualquer que seja a punição. Ele terminou com um pedido de desculpas que não pareceu ensaiado. Foi a voz de um homem quebrado. A todas as vítimas, a todas as famílias, eu peço perdão. Eu sei que esta palavra é pequena e vazia diante de sua dor, mas é a única que tenho. Eu sinto muito. Ele se virou e saiu, sem responder a nenhuma pergunta. Na TV, a imagem que ficou foi a de um homem que havia, em questão de minutos, abdicado de todo o seu poder, de toda a sua fortuna, de toda a sua vida. Dália ficou olhando para a tela, muito depois que a imagem dele desapareceu. A raiva ainda estava lá, mas agora estava misturada com algo mais: confusão, surpresa. Ela o viu não como um CEO se desculpando, mas como um homem que estava abrindo mão de tudo. E suas ações não eram para reconquistá-la. Eram para ele mesmo, para a sociedade, para as almas que ele carregaria para sempre em sua consciência. E isso, de alguma forma, era ainda mais desconcertante. Os meses que se seguiram foram longos e difíceis para Dália, mas também trouxeram uma nova forma de estabilidade. Com a ajuda de uma assistente social, ela conseguiu uma vaga em uma moradia temporária, um pequeno conjunto de casas pré-fabricadas destinadas especificamente às famílias que perderam tudo na enchente. Não era a cobertura de Heitor, longe disso, mas era um lar, um lugar só seu e de teu, com uma porta que podia trancar e uma janela para ver o sol nascer. Theo crescia a olhos vistos. Já não era mais um recém-nascido frágil, mas um bebê robusto, de bochechas rosadas e um sorriso fácil que iluminava o pequeno cômodo. Ele era o centro do universo de Dália, a razão de sua força. Por ele, ela enfrentava as filas para receber doações, aprendia a cozinhar em um fogão elétrico de 2 bocas e encontrava alegria nas coisas mais simples. A Fundação Recomeçar, criada por Heitor, estava por toda parte. Era impossível ignorar.
Dali havia as vans com o logotipo da fundação, entregando cestas básicas, material escolar e roupas. Mas o mais impressionante era a obra. No terreno baldio, onde antes ficava a parte mais pobre de sua antiga comunidade, um novo bairro estava sendo erguido. Tijolo por tijolo, casas de verdade estavam tomando forma. A raiva que Dália sentia por Heitor ainda existia, mas havia se tornado um sentimento confuso. Era difícil odiar um homem cujas ações estavam de fato mudando a vida de todos ao seu redor. Ela ouvia as conversas entre as outras mulheres. "Você viu, Cleide? O pessoal da fundação veio medir o terreno para minha horta", dizia uma vizinha. "E o homem, o tal do Heitor, ele mesmo veio conversar. Pediu desculpas de novo, olhando no olho da gente." Outra senhora, Dona Elza, que havia perdido o marido na enchente, comentou um dia, enquanto observavam as crianças brincando: "Eu nunca vou perdoar ele pelo meu Valdir. Nunca. Mas preciso admitir, o homem está cumprindo a palavra. Meu filho conseguiu um emprego na obra. Disse que o ex-patrão dele trabalha lá, carregando peso, suando igual a todo mundo. Não fica só olhando de longe." Dália ouvia tudo em silêncio. A ferida dela era diferente, mais pessoal e profunda. Ninguém sabia que ela havia morado com ele, que havia começado a amá-lo. A traição que sentia era um segredo que guardava as 7 chaves. Um dia, ao voltar do posto de saúde com Theo no colo, ela decidiu passar perto do canteiro de obras. A curiosidade foi mais forte. De uma distância segura, ela observou o movimento frenético dos trabalhadores. E então, ela o viu. Heitor estava lá, exatamente como Dona Elza descrevera. Ele usava calças sujas de cimento e uma camiseta simples, encharcada de suor. Estava mais magro, e seu rosto, queimado pelo sol, tinha uma expressão de foco e cansaço. Ele não estava dando ordens. Estava trabalhando. Dália o observou por longos minutos, enquanto ele ajudava a descarregar um caminhão de tijolos, passando o material de mão em mão em uma corrente com os outros operários. Não havia câmeras, não havia repórteres. Havia apenas um homem, pagando sua dívida da forma mais honesta e humilde que encontrou. Naquele momento, vendo-o ali, não como o CEO poderoso, mas como um simples trabalhador em meio à poeira e ao barulho, o coração de Dália se moveu. A muralha de raiva que ela construiu ao redor de si mesma começou a rachar. Ela, uma mulher de fé, sempre acreditou na redenção, no poder do arrependimento verdadeiro. E o que via à sua frente era a imagem mais clara de um homem arrependido. Ela entendeu que o perdão, talvez, não fosse um presente para ele, mas para ela mesma. Perdoar era se libertar do peso daquele ódio, era permitir que seu próprio coração se curasse. Manter aquela raiva viva era como se prender ao passado, ao galpão, à dor. E ela queria mais para si e para seu filho. Ela queria o futuro. Naquela noite, em seu pequeno quarto, Dália olhava para Theo, que sorria em seu sono. Ele era a prova viva de que a vida podia recomeçar. Pegou o celular simples que havia comprado com o dinheiro de um pequeno trabalho de costura que conseguira. Abriu a câmera e tirou uma foto de Theo, capturando o sorriso mais puro e inocente do mundo. Com o coração batendo um pouco mais rápido, ela abriu a lista de contatos. O número de Heitor ainda estava lá. Ela hesitou por um longo momento. Não sabia se ele ainda usava aquele número ou o que aquela mensagem poderia significar. Mas sentiu que precisava dar aquele passo. Ela não escreveu uma palavra. Apenas anexou a foto e apertou o botão enviar. A imagem de um novo começo, de uma vida que floresceu apesar de tudo, era a única mensagem que importava. Era a sua própria ponte de empatia, estendida sobre um abismo de dor, em direção a uma possibilidade de paz. Heitor estava sentado na beirada de uma cama simples em um quarto alugado, pequeno e sem luxo algum. O corpo doía após mais um dia de trabalho pesado sob o sol. A poeira da obra ainda estava em sua pele, e o cansaço era profundo.
mas era um cansaço honesto que o fazia dormir sem pesadelos pela primeira vez em anos. Foi quando seu celular, um aparelho básico que ele comprara para substituir o modelo de última geração, vibrou sobre o criado mudo. Ele o pegou, esperando ser uma mensagem do encarregado da obra sobre o cronograma do dia seguinte. Mas o nome que apareceu na tela fez seu coração parar por um segundo antes de começar a bater descontroladamente. Dália. Com os dedos trêmulos, ele abriu a mensagem. Não havia texto, apenas uma foto, a imagem de um bebê gordinho e saudável, com olhos brilhantes e um sorriso tão largo e puro que parecia iluminar a pequena tela. Theo. Heitor olhou para aquela foto por um tempo incontável. E as lágrimas que ele segurava há meses finalmente vieram. Elas não eram de culpa ou de dor, mas de uma emoção que ele mal conseguia nomear. Uma gratidão imensa, uma faísca de esperança que ele não se achava no direito de sentir. Aquele sorriso era uma mensagem, era vida, era talvez um sinal de perdão. Na manhã seguinte, ele não hesitou. Através dos registros da fundação, ele conseguiu o endereço da moradia temporária de Dália. Ele se sentiu mal por usar essa informação, mas era a única maneira. Depois que o expediente na obra terminou, ele não foi para casa tomar um banho ou trocar de roupa. Ele entrou em seu carro popular, ainda coberto de poeira e suor, e dirigiu até o bairro dela. Ele precisava que ela o visse como ele era agora, não como o homem que um dia fora. Ele encontrou o pequeno conjunto de casas e parou em frente ao número que procurava. Era uma moradia simples, mas bem cuidada, com um pequeno vaso de flores na janela. Ele ficou ali por alguns minutos, o medo e a esperança lutando dentro dele. E se ela se arrependesse? E se batesse a porta em seu rosto? Respirando fundo, ele caminhou até a porta e bateu. O som pareceu muito alto no silêncio do fim de tarde. Segundos depois, a porta se abriu. Dália estava ali. Seu rosto estava mais sereno do que ele se lembrava, e seus olhos o avaliaram com uma calma que ele não esperava. Ela olhou para suas roupas sujas de trabalho, para suas mãos calejadas, para a exaustão em seu rosto. Não havia mais o brilho do poder e da riqueza. Apenas a imagem de um homem que havia sido quebrado e estava tentando se refazer. Foi Heitor quem falou primeiro, a voz rouca pela emoção e pela poeira da garganta. Dália, eu recebi sua mensagem, a foto. Ela apenas concordou com um leve aceno de cabeça, esperando. Eu não vim aqui pedir para você voltar para mim. Ele disse, as palavras saindo com dificuldade, mas com uma honestidade absoluta. Eu perdi esse direito há muito tempo. Eu só precisava ver você, e eu preciso te pedir uma coisa. Eu sei que não tenho direito algum, mas eu preciso pedir o seu perdão. Eu preciso que você saiba o quanto eu sinto muito por toda a dor que te causei. Ele fez uma pausa, reunindo coragem para o pedido mais importante de sua vida. E se você puder um dia encontrar em seu coração uma forma de permitir, eu gostaria de ter a chance de ser pai para o Theo, não como um provedor que manda dinheiro, mas como um pai de verdade. Estar presente, ensinar as coisas que um pai ensina, ver os jogos de futebol, ajudar com a lição de casa. Eu não peço nada para mim, só peço a chance de amá-lo, se você deixar. Ele terminou de falar e ficou ali, completamente exposto, sua alma despida diante dela, esperando pelo veredito. Dália o olhou por um longo tempo. Ela viu o homem que, por ambição, quase destruiu sua vida, mas também viu o homem que abriu mão de tudo, que se humilhou, que trabalhou sob o sol para reconstruir o que havia quebrado. Ela viu um arrependimento que não foi dito apenas com palavras, mas provado com meses de ações coerentes. Ela olhou para dentro de sua casa simples, mas cheia de paz. Olhou para o futuro. Então, um pequeno e tímido sorriso surgiu no canto de seus lábios. Um sorriso que era o nascer do sol após a noite mais longa. Entra, ela disse, a voz suave.
Vou passar um café. Aquelas palavras simples foram a resposta para tudo. Não era uma promessa de um amor de novela, nem o retorno a uma vida de luxo. Era algo muito mais real e mais forte. Era o perdão, era uma segunda chance. Enquanto Heitor entrava na casa pequena e simples de Dália, um novo alicerce começava a ser construído entre eles. Um alicerce erguido não sobre a culpa ou a mentira, mas sobre o terreno firme de um arrependimento provado, uma empatia conquistada e a esperança de um novo e verdadeiro começo. 5 anos depois, o sol de sábado à tarde caía suave sobre o bairro de Rio das Pedras, que já não guardava as cicatrizes da inundação. No lugar da lama e da desolação, havia agora ruas limpas, jardins floridos e o som de crianças brincando. As casas, todas construídas pela Fundação Recomeçar, eram simples, mas bem acabadas, pintadas em cores vivas que refletiam a nova vida da comunidade. Em uma dessas casas, com uma pequena varanda de madeira e um quintal gramado, Dália observava a cena à sua frente com um sorriso sereno. Na grama, Heitor, vestindo uma camiseta desbotada e calças jeans, corria atrás de uma bola de futebol, sendo facilmente driblado por um garotinho de 5 anos, cheio de energia e risadas. "De novo, papai, chuta pra mim!" gritava Theo, os cabelos escuros grudados na testa suada, os olhos brilhantes de alegria. "Cuidado, que agora eu vou com tudo!" Heitor respondia, ofegante e rindo, antes de tropeçar na bola de propósito e cair na grama, arrancando uma gargalhada gostosa do filho que pulava em cima dele em comemoração. Dália balançou a cabeça, um sentimento de paz preenchendo seu peito. A vida que levavam era tão diferente de tudo que ela já imaginara. Depois daquele primeiro café, Heitor nunca mais foi embora. Não de verdade. Ele continuou morando em seu quarto alugado por mais de 1 ano, mas passava todas as horas livres com ela e Theo. Ele não a pressionou, não fez promessas grandiosas, apenas esteve presente. Ajudou com as compras, trocou fraldas no meio da noite, contou histórias para Theo dormir. Ele conquistou seu espaço de volta com pequenas ações diárias, com uma paciência e uma devoção que curaram as últimas feridas do coração dela. Quando a casa dela ficou pronta, a primeira do novo bairro, ele a ajudou na mudança. E um dia, sentado nesta mesma varanda, ele simplesmente perguntou: "Você me deixaria ficar?" E ela disse sim. Heitor se levantou da grama, pegou o Theo no colo e veio em direção à varanda. Deu um beijo na testa suada do filho e o colocou no chão, antes de se sentar na cadeira de balanço ao lado de Dália. "Ele tem a sua energia", comentou Heitor, passando a mão pelos cabelos. "Não para um segundo. E tem a sua teimosia", Dália respondeu com um sorriso, e o olhar que trocaram era cheio de cumplicidade e de uma história que só os dois conheciam. Quando ele decide que quer uma coisa, não há quem o faça desistir. Heitor sorriu, sabendo que ela não falava apenas de Theo. "Acho que isso pode ser uma coisa boa às vezes." Eles ficaram em silêncio por um momento, apenas ouvindo as risadas de Theo, que agora tentava chutar a bola contra a parede. A vida deles era assim, feita de momentos tranquilos, de uma felicidade construída dia após dia. Heitor ainda administrava a fundação, mas seu escritório era uma pequena sala no centro comunitário do bairro. Ele conhecia cada morador pelo nome. Não era mais o ex-CEO, o homem da tragédia. Era o Heitor, pai do Theo, marido da Dália, um vizinho. Dália se lembrava às vezes do galpão, da dor, do desespero daquela noite. A memória já não a machucava mais. Parecia uma história de outra vida, uma provação necessária para que ela chegasse até ali. Ela olhou para o homem ao seu lado. Ele ainda carregava uma certa tristeza nos olhos, uma sombra de seu erro que talvez nunca o abandonasse por completo. Mas ele também carregava amor, e era esse amor que o definia agora. "Eu te amo", ela disse em voz baixa, pegando na mão calejada dele. Heitor se virou para ela, uma surpresa genuína em seu rosto,
como se cada declaração dela fosse um presente que ele ainda não acreditava merecer. Ele apertou a mão dela com força. Eu também te amo, Dália, mais do que você possa imaginar. Ali, na varanda de sua casa simples, no coração da comunidade que ele ajudou a destruir e depois a reerguer, Heitor Lacerda encontrou sua verdadeira fortuna. E Dália, que um dia orou por um milagre no meio de uma tempestade, entendeu que seu milagre não foi apenas sobreviver, mas aprender que os alicerces mais fortes não são feitos de concreto ou de dinheiro, mas de um arrependimento sincero, de um perdão corajoso e de um amor capaz de florescer nos escombros e transformar a ruína em um lar. Para toda mulher que já enfrentou sua maior tempestade sozinha, que conheceu a dor da traição quando mais precisava de amparo e que, mesmo na ruína, encontrou forças em sua fé para proteger uma nova vida. Para todo homem que, do alto de sua torre de sucesso, foi assombrado pelo peso de um erro, descobrindo que a maior de todas as fortunas não pode comprar a paz de espírito. Para você que, para sobreviver, ergueu muralhas ao redor do coração, sejam elas feitas de resiliência e necessidade ou de poder e distância emocional. A história de Dália e Heitor nos mostra uma das verdades mais difíceis e, ao mesmo tempo, mais bonitas da vida. Às vezes, a cura para a nossa maior dor vem de onde menos esperamos. Pode vir do choro fraco de um recém-nascido em um galpão abandonado ou de uma simples foto sorrindo enviada por um celular que se torna um farol de esperança. Ela nos ensina que seguir em frente não é apagar o passado, mas decidir que a cicatriz daquele erro não vai mais definir o nosso futuro. É ter a coragem de olhar para o responsável pela sua dor, ver a mudança em seus olhos e ainda assim escolher abrir a porta e dizer: entra, vou passar um café. E nos mostra, acima de tudo, que as pessoas não são definidas por suas assinaturas em um contrato ou pelo luxo em que vivem, mas pelas escolhas que fazem para reparar seus erros. Um homem pode sim renunciar a um império, trocar uma cobertura de luxo por um trabalho sujo de cimento e, nesse gesto de humildade, encontrar o seu verdadeiro valor e sua nobreza. Que esta história seja um lembrete de que um coração, mesmo que quebrado pela culpa ou pela decepção, ainda possui uma capacidade infinita de se redimir e de amar. E que o amor verdadeiro não é aquele que nasce perfeito, mas aquele que tem a coragem de se reconstruir sobre as cinzas, de se importar com as pequenas coisas, como um casaco caro para aquecer um bebê, e de provar seu valor, não com palavras, mas dia após dia, com atitudes. Não feche as portas para a felicidade por medo da dor que já passou. Às vezes, uma segunda chance bate à nossa porta da forma mais simples e inesperada, mas, se tivermos a coragem de perdoar e acolher, ela pode se tornar a base do nosso mais sólido e belo recomeço. E então, o que achou da história? Deixe sua opinião nos comentários. Adoramos saber o que você pensa. Não se esqueça de deixar seu curtir no vídeo para nos apoiar e de se inscrever no canal. Até a próxima!